boa noite, né? Esse dia friozinho, espero que o filme de hoje ajude a gente a aquecer um pouco a noite. A proposta de hoje, né, nesse segundo filme, é falar um pouco, né, não só do filme, mas da transição do cinema mudo para o cinema falado. Como eu já havia dito no nosso primeiro encontro, né, esse curso basicamente ele está centrado em três linhas, né, de desenvolvimento. Evidentemente que a principal talvez seja, né, trabalhar individualmente com cada um dos filmes, né, trazer elementos que são interessantes ou relevantes, né, dentro de cada um dos filmes a serem apresentados, mas também, né, num segundo momento, procurar relacioná-los com a obra do Hitchcock, tentando ligar, né, todos esses 24 filmes dentro desse contexto maior que a própria a obra do realizador. E um terceiro viés, uma terceira linha, né, desse curso é trabalhar um pouco da história do cinema através dos filmes e da carreira do Hitchcock. No primeiro encontro nós vimos uma aula introdutória, nós falamos um pouco do cinema mudo, e hoje nós continuamos, vamos ver se vai funcionar, na segunda aula, onde nós vamos trabalhar com a transição do cinema mudo para o cinema falado. Então a gente vai falar um pouquinho dessas mudanças com o filme Chantagem e Confissão. Talvez ficasse melhor se apagasse essa primeira luz. Isso. Tá bom? Acho que tá bom assim ou apagamos tudo? Bom, tá bom? Assim. É porque aí se alguém, né? Bom. Então vamos falar um pouco dessa transição do mudo para o falado. Evidentemente, quer dizer, quando, né, a gente olha no início da história do cinema, e na figura do Edison, que já havia descoberto o gramofone em 1877 e o kinetoscópio em 1891, seria esperado que ele conseguisse juntar essas duas tecnologias, quer dizer, juntar o som e a imagem no mesmo meio físico. Né? No entanto, isso se mostrou mais difícil do que a tarefa, né, aparecia no primeiro momento. E ele não conseguiu, ele tentou, mas ele não conseguiu chegar a nenhuma tecnologia suficientemente eficiente que pudesse se tornar viável economicamente. A grande dificuldade, no fundo, né, dessa questão sonora é a sincronia labial. Né? Porque se você simplesmente deixasse uma música, né, tocando ao longo do filme, isso não era nada difícil. Quer dizer, isso, você podia botar um disco e deixar esse disco rodar à medida que o filme estava sendo mostrado. No entanto, quando você tem a questão da fala, isso é mais complicado, porque manter uma sincronia entre os lábios e aquilo que está se falando é muito mais difícil. Né? Então, o cinema, na realidade, nunca foi silencioso. O cinema silencioso praticamente não existiu. O cinema sempre esteve associado ao som, né? Na forma de música. Você podia ter uma orquestra ou um único músico tocando enquanto o filme era exibido. Em alguns lugares você tinha a figura de um narrador que contava o filme, que narrava o filme. Nos filmes japoneses isso era muito importante. No cinema japonês tinha uma figura de um narrador que era alguém extremamente especial, porque ele interpretava, ele contava a história, quer dizer, então você existia, né, a presença do som, mesmo, né, no início do cinema, mas a grande dificuldade
era a questão de você manter o som sincronizado. Você assistir um filme que de repente perca o síncrono, é extremamente desagradável, né, e provoca um incômodo. Então, e ainda existiam limitações técnicas, por exemplo, em relação ao microfone. Quer dizer, os microfones na época não eram sensíveis o suficiente e eles não eram direcionais. Então você colocava o microfone num determinado ponto, ele pegava o som de toda a sala. Quer dizer, e isso complica muito o trabalho, porque de um lado você tem os atores interpretando, mas do outro lado você tem a equipe. E com esse microfone que não é direcional, o som da equipe e o som dos atores concorriam, né? Também, né, a questão da sincronização, que é isso que tinha comentado, que era uma dificuldade, e algo que tem a ver com os alto-falantes. As salas de som, né, no final da década de 1910, início da década de 20, chegavam a 6 mil lugares, quer dizer, é maior que um estádio de futebol, alguns estádios de futebol. Você tinha um cinema que tinha 6 mil lugares. Então, para você fazer o som se propagar desses 6 mil lugares, era extremamente complicado, né? A fidelidade da gravação, porque às vezes mesmo tendo som, né, é imprescindível que as pessoas entendam aquilo que se fala, né? Durante muito tempo, uma das críticas mais injustas ao cinema nacional tinha a ver com a qualidade do som, porque algumas pessoas assistiam os filmes nacionais e diziam que não conseguiam entender nada. Isso não se devia à falta de qualidade técnica nos filmes que eram feitos no Brasil. Se devia muito mais a uma falta de qualidade das salas de exibição, dos cinemas. Que, para um filme americano, como a gente está acostumado a acompanhar as legendas, essa questão da inteligibilidade do texto era secundária. Agora, para um filme nacional que não tem as legendas, e você tem que entender, né, exclusivamente pelo som, essa questão da fidelidade era muito marcante. E um outro detalhe também, que é o custo de você adaptar os cinemas para serem sonoros. Os cinemas que existiam ganhavam muito dinheiro com os filmes mudos, então não havia a menor necessidade de você adaptar. Quer dizer, para que eles iam investir nisso, comprar alto-falantes, investir na parte elétrica, na parte acústica do cinema, se de repente eles estavam ganhando do mesmo jeito. Quer dizer, se não existia uma exigência por parte do público de consumir filmes sonoros, não existia um mercado para se fazer esses filmes sonoros. Então, durante muito tempo, esse som, a questão sonora era mais um entrave do que uma realidade, e por volta de 1914 ela foi totalmente abandonada. Quer dizer, não se esperava, não se tentava mais fazer filmes sonoros. É lógico que algumas empresas continuaram investindo nisso, quer dizer, mas as grandes produtoras americanas e mundiais já não tinham esse interesse. Exceto uma companhia chamada Warner Brothers, que é um estúdio pequeno, e na época, na década de 20, estava com a saúde financeira comprometida. Os maiores sucessos eram o Rin Tin Tin, né? Não sei se alguém lembra desse cão, quer dizer, e não é o Rin Tin Tin que a gente viu na televisão, quer dizer, o Rin Tin Tin que era mudo, né? Que era exibido no cinema, né? Porque acho que talvez alguns aqui com mais idade tenham lembro do seriado Rin Tin Tin que passava na televisão. E se juntando com a General Electric e com uma companhia chamada Vitagraph, resolveu tentar investir, né, em filmes sonoros, porque a situação deles já não era muito boa, então eles podiam se dar o luxo de investir. Eles já não estavam ganhando muito com aquilo que eles faziam e, de repente, o cinema sonoro poderia ser um diferencial. Surge, né, os primeiros filmes de 26, Don Juan, mas é um filme limitado, quer dizer, estava baseado na ópera Dom Juan, com o principal nome, né,
principal ator, né, porque os atores naquela época eram contratados, quer dizer, eles trabalhavam para os estúdios, mas o grande sucesso mesmo, né, o divisor de águas, é o Cantor de Jazz, de 27. Esse filme estoura, né, se torna um sucesso estrondoso. E a partir disso, inicia-se uma corrida atrás, né, dos outros estúdios tentarem compensar o atraso em relação a Warner. Mas notem que nós vamos ver, existe uma transição. Eu trouxe o Cantor de Jazz, para a gente dar uma olhada em alguns trechinhos. Não sei se vai dar tempo, se der, vocês vão notar que o filme é bem tosco, bem rudimentar. A maior parte do filme ainda é muda e ainda usa cartelas, quer dizer, à medida que as pessoas conversam, você tem né, aquelas cartelas com o texto da conversa dessas pessoas. Um ou outro momento, né, principalmente quando o Al Jolson, que é um cantor famoso da época, quando ele canta, aí o filme passa a ser sonoro. Então é quase um pequeno musical, quer dizer. Na realidade, o primeiro filme totalmente falado é de 29, né, somente. Então, né, os filmes, inicialmente, né, o Dom Juan, eles, né, nesse processo que é o Vitaphone, esses filmes, então, eles eram ainda, essa estreia, né, do filme Dom Juan. Um detalhe curioso é que os grandes estúdios americanos, eles controlavam toda a cadeia, né, produtiva do cinema. Quando a gente fala na cadeia produtiva do cinema, a gente está pensando basicamente em três conjuntos. Quer dizer, existem os produtores, as pessoas que produzem conteúdo, existem os distribuidores, as pessoas que distribuem os filmes ao redor do mundo, e existem os, né, que são atravessadores, existem os exibidores. Esses grandes estúdios controlavam todas essas etapas. Então, os estúdios tinham os seus cinemas. Então, a Warner, né, ela tinha as suas salas de exibição, ela reformou as salas e investiu nesses filmes. Né? Então, essa daqui é a estreia do Dom Juan. Mas o filme que realmente marcou é o próximo filme, a próxima experiência. Que é o Cantor de Jazz. Né? Que é esse filme com o Al Jolson, né, no processo Vitaphone. Então custou, né, $500 mil e lucrou 5 vezes mais. Então foi um grande sucesso, foi um grande evento do ponto de vista comercial e abriu o caminho para a utilização do som no cinema. Eu trouxe para ilustrar algumas dessas complicações, algumas dessas partes técnicas, um filme que é muito importante, muito marcante, aqui é a estreia do Cantor de Jazz. Um detalhe, né, que hoje é um assunto que de vez em quando ainda se discute e se coloca, que é a questão do blackface. Ele cantava pintado, né, de preto e com a boca branca. Que isso era comum, porque ele cantava jazz, que era uma música associada, né, à cultura negra, e a coisa do pintar, né, o branco, porque isso chamava muito atenção no teatro, que não era tão iluminado, então tinha um fator cênico envolvido nisso. Do ponto de vista racial, que é lógico que não é objetivo, mas é uma coisa interessante para se pensar a partir desses filmes, a utilização por parte dele, né, desse blackface não era tão mal visto como hoje poderia, né, poderia se assumir, porque como ele tinha origem judia e existia uma certa proximidade entre o movimento
contra, né, o preconceito, contra os negros e contra os judeus na época. Quer dizer, então, de certa forma, existia uma espécie de aliança tácita ali entre esses grupos, né, que eram, né, sofriam os mesmos problemas em relação, né, ao fato de serem minorias perseguidas. Então, né, isso era menos criticado na época. Mas ainda é um assunto a ser, né, é interessante de ser abordado. Quando surge, né, o cinema sonoro, é lógico que os exibidores dos cinemas vão demorar para conseguir, né, se adaptar a isso. Tem um custo, né, para isso ser feito. Começava também a questão da barreira de línguas. Por quê? Quando você tem um filme mudo e o texto são cartelas, é relativamente fácil você fazer, né, a adaptação desse filme para um outro mercado. Quer dizer, você tem um filme americano que vai passar na Alemanha, você simplesmente troca as cartelas. Vai passar na Espanha, troca as cartelas. O custo de se fazer essas cartelas é relativamente baixo. Agora, com o som, isso se torna uma complicação a mais. Quer dizer, porque os filmes teriam que ser dublados. Não existia legendagem ainda, quer dizer, mesmo não existia dublagem, a dublagem foi algo que foi, né, nasceu dessa necessidade de você adaptar para vencer a barreira da língua. Tanto que às vezes, né, ocasionalmente a gente vê, né, algumas notícias a respeito de, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu lembro que saiu uma notícia que acharam uma cópia de um filme do Gordo Magro falado em alemão. Porque às vezes, né, você já aproveitava, você já fazia várias versões do mesmo filme, dependendo da língua, para tentar compensar essa barreira, né, linguística. E a produção também ficou mais custosa. Né? Tinha um maior tempo de filmagem. Cada minuto, por exemplo, de um filme, normalmente levava meio dia de trabalho. E algo que... no cantor, né, no Cantando na Chuva, isso tem uma sequência que é ótima para mostrar isso, em que ele mostra a atividade de um estúdio durante o cinema mudo. Um estúdio no cinema mudo, ele podia rolar, podia estar acontecendo 5 ou 6 filmes ao mesmo tempo. Porque você podia ter um faroeste num canto do estúdio, um drama no outro canto, porque o som de um filme não atrapalhava o som do outro. No entanto, com o filme sonoro, o som atrapalhava. Então não dava para você filmar no mesmo estúdio 2 filmes, né? Um filme, um romance de época e um faroeste, quer dizer, o barulho, né, ia se comunicar, quer dizer, então você teve que, né, repensar a maneira como você trabalhava. Então, equipe, você teve que contratar uma equipe adicional para trabalhar com som, né? A improvisação também teve que ser repensada e a necessidade de roteiros mais elaborados e também direito, né? Trabalhar com direitos autorais. Porque agora o texto era importante. Não é que antes não existia um texto, mas o texto podia ser literalmente qualquer coisa. Porque ninguém dificilmente ia fazer leitura labial. Agora aqui, o texto era fundamental para você acompanhar, para o filme fazer algum sentido, para o filme ter alguma validade, algum interesse narrativo. Então você tem que começar a contratar pessoas que saibam escrever um texto dramático. Né? E os atores também têm que repensar o modo, né, de interpretar. Porque a rigor você faz Shakespeare mudo, quer dizer, tudo bem, o ator talvez tenha que saber mais ou menos o texto do Shakespeare, mas se ele errar o texto, tudo bem, segue em frente. Agora não, quer dizer, agora as coisas adquirem um grau de complexidade muito maior. Às vezes ele não funciona, não foi. Bom, aqui vou rapidinho. Como toda tecnologia nova, surgiram vários, né, sistemas. Eu vou pular um pouco por essa parte, porque
É lógico que a Vitaphone era da Warner, mas outras companhias investiram em sistemas diferentes, porque senão você tinha que pagar os direitos autorais, né, para a Warner para usar esse processo nos seus filmes. Então a história do cinema está muito ligada com essa questão também das patentes dos direitos autorais. Eu não sei se alguém, algumas pessoas mais antigas vão se lembrar que quando o VHS surgiu, ele tinha a concorrência direta do Betamax, que era muito melhor que o VHS em termos de qualidade. No entanto, o VHS foi o que acabou vencendo essa guerra de patentes. A mesma coisa acontece o tempo todo, quer dizer, em relação ao DVD, em relação ao Blu-ray que existe hoje, quer dizer, às vezes você tem um Blu-ray foi desenvolvido pela Sony, não tenho certeza. Bom, mas foi desenvolvido, né, por uma companhia e as outras, para usar essa tecnologia, pagam direitos. Né? Então existiam pelo menos 3 processos distintos. Mas aqui é uma coisa. Então o Vitaphone usava um disco acoplado né, ao filme. Esse exemplo de um aparelho do Vitaphone. Tinham basicamente 2 métodos, não vou entrar muito nisso, que é você imprimir o som num disco, né, que é o processo da Vitaphone, e tinha imprimir o som na própria película, que é o que acabou preponderando depois. Né? Porque esse problema do disco é que o disco às vezes saía de sincronia. Interessante é que, então, esse é um dos processos, que é o Movietone, né, que ele, o som, ele vinha nessa parte aqui, hoje, de certa forma, voltou, né, o sistema de discos. Os filmes digitais hoje, você tem um disco que o som inteiro está naquele disco e as máquinas são muito mais confiáveis, então permite que você use o disco junto com o filme. Mas normalmente o filme, os atuais, tem uma faixa que o som é impresso ali, em casa, se por acaso o som do DVD que tem uma qualidade, né, o som digital que está num disquinho que tem uma qualidade maior, der algum pepino, né, a máquina pode ler né, na própria película, né, quando ainda se usa a película, o som do filme. Então esse era o Movietone, que é um processo que é, né, desenvolvido pela Fox e tinha muito mais a ver com documentários, quer dizer, as notícias, né? O Movietone ele tinha uma facilidade de você gravar na própria câmera, então era muito usado para filmes documentários na época. Mas o que realmente, né, acabou vingando é, né, o fotofone. Mas, né, de novo, isso aqui eu vou ver rapidinho porque não é o objetivo. Então, isso é só, né, a variação de sonora, né, era impressa no filme, né, fazendo um desenhinho através, né, do circuito eletromagnético. E aqui nós temos. Esse é o sistema mais contemporâneo, quer dizer, aqui são os 2 canais, então dá para você ver até as ondinhas. Aqui pode ver o som da Dolby, né, o som da Dolby que tem aquele, é colocado aqui, e aqui acho que tem uma outra, talvez seja o Hi-Fi, né, alta fidelidade, quer dizer, então dos espaços vazios, né, as pessoas vão acrescentando né, a informação sonora. É evidente que isso tem uma limitação, porque a limitação é o próprio espaço do filme, quer dizer, um filme que um filme que tem uns 35 milímetros, ele tem uma área máxima que você não consegue passar, né, dessa quantidade. Já um filme 70 milímetros, né, que alguns cinemas chegaram, né, a exibir, você tinha um filme que era o dobro de tamanho, então você tem uma qualidade sonora maior. Hoje, com a questão do disquinho, de você colocar todo o som no disco, você tem uma qualidade sonora melhor ainda, porque você não tem essa limitação da área, né, que existe na película. E em decorrência dessa série de
da entrada do som, uma série de avanços, né, surgiram. Você teve que padronizar a velocidade em 24 quadros por segundo, que antes não existia uma padronização. Né? Dependendo do sistema, você tinha velocidades diferentes. Com o som, foi necessário padronizar essa indústria. Então, aí se ficou no valor de 24 quadros por segundo. Em 29, surge a câmera blimpada, que substitui o Icebox. Depois, o Icebox é uma coisa interessante para a gente ver, discutir, principalmente em relação ao filme que nós vamos ver hoje. Se sobrar tempo, quero mostrar no Cantando na Chuva, que tem um exemplo maravilhoso sobre o Icebox. Qual é a questão do Icebox? As câmeras, né, do cinema eram mecânicas, mecânicas e elétricas, então elas faziam muito barulho. Então, quando o filme era mudo, isso não tinha importância nenhuma. No entanto, quando o filme passa a ser sonoro, e as câmeras lá estão junto com os atores, junto com os microfones, isso tornava inviável a gravação do som. Então, o que se fazia? Você tinha os atores aqui, e dentro de uma caixa totalmente vedada sonoramente, você colocava a câmera, e ela filmava por um vidro. Né? Então, a câmera era isolada dos atores. Porque ela fazia muito barulho, né? Por volta de 29, então, você conseguiu uma câmera que fazia menos barulho, então incomodava menos, então podia ser gravada junto com os atores, o que facilitava, né, o trabalho da equipe. A questão da acústica também. Então, de repente, você estava filmando, você podia botar um tablado de madeira, e os atores andavam por ali e pisavam como se fosse madeira, quer dizer... Só que, se o filme é mudo, ninguém percebia, podia achar que era o chão de um palácio real. Agora, com o cinema falado, se você está filmando, né, um palácio real, as pessoas pisam, parece, né, que estão caminhando numa cabana, não dá. Quer dizer, você tem que repensar a construção, a acústica dos seus cenários. A questão das lâmpadas, que antes você usava lâmpadas de arco voltaico, que eram muito barulhentas. Teve que desenvolver lâmpadas incandescentes. E aqui tem uma série de outros avanços que tem muito mais a ver com a questão da edição, que eu vou saltar, né, isso pulando. Quer dizer, não é bem o nosso interesse agora. E aí, chantagem, confissão, né, o blackmail, o filme de hoje. Alguns cartazes, uma propaganda de jornal do filme, e queria já entrar em algumas no próximo. Aqui. Então, aqui tem uma equipe. Né? Esse filme tem algumas características interessantes. Bom, o primeiro filme sonoro em inglês. E é um filme de transição. Não tanto, quer dizer, ele é de transição de uma maneira diferente do que o Cantor de Jazz foi. Quer dizer, o Cantor de Jazz é um filme que estava investindo numa tecnologia nova. Então aqui, 29, né, o som já tinha aparecido em 27 nos Estados Unidos. Na Inglaterra ainda não tinha sido feito nenhum filme ainda sonoro, então o primeiro, só que o filme originalmente era para ser mudo. Né? No meio do processo, os produtores, né, do filme insistiram para aproveitar, né, essa onda de interesse por esses filmes sonoros, que o Hitchcock fizesse os 10 minutos finais sonoros. E o Hitchcock não quis, quer dizer, ele quis fazer um filme sonoro, mas não dessa forma, quer dizer, você ter só um trecho, o filme todo mudo, e só um trecho sonoro. Ele tentou repensar o filme todo e retrabalhar o filme sonoramente, mas mesmo assim, ele é um filme de transição, porque parte dele já havia sido concebido para ser feito
né, como cinema mudo, né, sem o som. E, tecnicamente, a gente vai ver que é bem perceptível, né, essas mudanças. Então, existiam até duas versões do filme. Uma versão muda, de 75 minutos, e uma versão falada, de 82. Detalhe que a versão muda fez muito mais sucesso, rendeu muito mais dinheiro. Porque existiam mais cinemas mudos, que não tinham condição de passar a versão falada. Quer dizer, então o filme rendeu muito mais na sua versão muda, foi lançado nas duas versões, porque a versão muda pôde ser distribuída ao longo de um número maior de cinemas do que na versão falada. Aqui o elenco, né? E aqui nós temos uma coisa interessante. Ó. A atriz principal, a Anne Ondra, eu acho que ela é tcheca. Polônia. Oi? Eu acho que ela é da Polônia. Polônia? Ela é ali do que vai ser do que se tornou, né, pode ser. Eu sei que ela tinha sotaques. Eu pesquisei, esse elenco ele é bem variado. Tem gente da Austrália, da Pomerânia. Então, mas ó, ela dali, eu não sei, né? É daquelas bandas. Mas de qualquer forma, então ela tinha um enorme problema de locução, quer dizer, porque a técnica não era desenvolvida, quer dizer, a questão da fidelidade não ajudava. E ela já tinha um sotaque carregado, que não era esperado uma pessoa, uma inglesa. Ela não estava fazendo o papel de uma imigrante na Inglaterra, estava fazendo o papel de uma inglesa. Então ela vai ser dublada. É um dos primeiros casos. E notem, a gente está falando de dublagem, mas não existia o conceito de dublagem ainda. Essas coisas foram sendo inventadas na época, porque você não tinha, essa tecnologia não existia estúdios de dublagem. Polônia mesmo. É Polônia mesmo? Então você tinha essa limitação aqui. O Milton, ela nasceu num lugar que fazia parte da Hungria, que depois virou Polônia, e ela tem nacionalidade tcheca. Então é isso. É aquela bagunça, né, Note que a Segunda Guerra nem havia acontecido nesse filme de 29, então tudo aquilo ali vai virar, né, a cortina de ferro depois. Né? Então ela é dublada. Tem um trechinho que eu vou tentar mostrar depois, que é um teste de som do Hitchcock entrevistando a atriz. E até dá para ver um pouco desse humor meio perverso do Hitchcock, porque certamente se ele falasse aquilo que ele falou para a atriz dos dias de hoje, ele ia sofrer muito em relação ao modo como ele lida com a situação. Vamos ver se dá tempo. E se passa, porque eu não tenho aqui, eu ia tentar pegar pela internet, então não sei se vai ser possível. Bom, mas esse é o elenco. Então, essa a atriz Anne Ondra, deixa eu ver se às vezes aqui. Isso daqui foi tirado desse clipe que tem no YouTube, eu vou ver se. O Hitchcock, novinho, com cabelo, né? Fazendo esse teste de som com a atriz. Isso é Icebox. Né? Então note, a câmera, o sujeito com a câmera ficava dentro, né, desse compartimento isolado acusticamente e filmava as cenas isolado da plateia. Mas esse Icebox era para capturar o som? Não, é porque o som da câmera não atrapalhasse o som que estava sendo captado dos atores. Né? Porque a câmera era muito barulhenta. Então você tinha que isolar a câmera. Né? No Cantando na Chuva é um exemplo muito interessante disso. Vou ver, espero que dê tempo de passar. Então tem a ver com, então esse é o tal do Icebox. Eu deveria ter eu não sei se eu passei, mas deveria ter um quadro que
que existiam outras limitações, além da limitação, quer dizer, outras críticas, além dessa questão que iam além da questão econômica. Eu devia estar lá, mas ou eu passei muito rápido, ou então eu esqueci de colocar. Existia uma série de questionamentos estéticos a respeito da chegada do som. Uma série de diretores famosos como Chaplin, Eisenstein, King Vidor, o Murnau, se colocaram contrários à implantação do som no cinema. Pode parecer meio absurdo hoje, mas de certa forma existia uma razão por trás disso. Primeiro, existiam várias razões. Uma delas é que o cinema mudo havia adquirido, por volta do final da década de 20, um grau de sofisticação que esses diretores não viam a necessidade de você trabalhar com o som em algo que podia ser contado unicamente por imagens. Se você pega um filme do Murnau como A Última Gargalhada, é um filme que não tem nenhuma carteira. Minto, tem uma carteira que é totalmente imposta, porque o Murnau teve que botar a forceps contra a vontade dele, um final feliz, num filme que não tinha final feliz. Então eles jogam a carteira lá e avisam, agora vem o final feliz. Mas o filme não tem nenhuma carteira, e é um filme que se conta totalmente. Então o cinema mudo havia adquirido uma eficiência no contar as histórias que o som parecia ser totalmente supérfluo, desnecessário. E também se criticava a questão de que o som, as limitações técnicas do som, engessava o processo cinematográfico. Porque nos filmes mudos dessa época, você nota a câmera movimenta, a câmera tem movimento, a câmera sobe, a câmera desce. E quando você faz um filme sonoro e você tem que jogar a câmera nessa caixa, a câmera não se movimenta mais. A câmera fica presa. A câmera perde a liberdade. E existia um medo que o som se tornasse muito redundante. Ele simplesmente iria mostrar aquilo que estava sendo exibido em termos de imagem. Quer dizer, existia um medo, um questionamento a respeito da redundância do som. E com uma certa razão, porque os primeiros filmes feitos, depois que o som fez sucesso, eram adaptações de produções da Broadway. Eram musicais. Então o que você fazia? Você botava a câmera fixa dentro da icebox e as pessoas dançando ali na frente. Era um espetáculo da Broadway. Então, ocasionalmente, um ou outro momento, as pessoas conversavam. Então, os primeiros filmes, que tem tudo nome, Melodia da Broadway, a canção de 42, tudo tem a ver com shows que eram feitos na Broadway. Então, houve, num primeiro momento, realmente um empobrecimento do ponto de vista cinematográfico. Quer dizer, a qualidade dos filmes cai. Mas o filme de hoje, assim como outros filmes que vão ser produzidos posteriormente, como M, o Vampiro de Düsseldorf, vão mostrar que o som tem que o som poderia ser explorado de uma maneira extremamente criativa. Talvez um dos filmes mais belos da história do cinema é um filme mudo, que é A Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer. E ali realmente não tem som nenhum, quer dizer, são feitos com cartelas. É um filme que está bem nessa tradição. Então, quando a gente vê filmes como A Paixão de Joana d'Arc, ou O Último Homem, A Última Gargalhada, do Murnau, a gente dá para entender o grau de sofisticação que o cinema mudo havia chegado e que perderam no primeiro momento com o som. Mas nós vamos ver que o filme do Hitchcock é extremamente esperto, extremamente inteligente no uso do som. Já é, digamos assim, uma contraprova desse receio, inicialmente justificado desses grandes
diretores que questionavam a chegada do som. Gravou? Bom, primeira imagem do filme. Nós vamos ver que tem uma... Não sei se vocês lembram, a primeira imagem do filme anterior, do The Ring, estava associada ao som. Tem essa figura circular. A primeira imagem do Black Mirror também é uma roda. Nós estamos aqui, né, na brincadeira de achar semelhanças, de achar... nós vamos ver que isso acontece em outros filmes também. Quer dizer, essa primeira imagem, dessa forma circular, vai culminar num filme que esse motivo circular vai ser usado à exaustão, que é o corpo que cai, o vértigo. O filme todo está baseado nessa ideia desse motivo visual da queda. Então, o filme, eu vou aproveitar e comentar um pouco dos blocos do filme. O primeiro bloco do filme é um bloco de investigação, é um bloco policial, em que a polícia está se deslocando pelas ruas. Note, e aí o Hitchcock vai ter uma grande sacada para trabalhar esse filme. Eu já comentei com vocês que o som engessava o movimento da câmera. Porque o som, para você gravar diálogos com a câmera tem que estar naquela caixa. Então o que ele faz? Em determinados momentos, que precisa ter um certo dinamismo, ele não usa o cinema sonoro, ele usa os recursos do cinema mudo mesmo. Então a câmera se movimenta o tempo todo. E no máximo que você tem é música e efeitos sonoros. Que esses efeitos sonoros eram relativamente simples, quer dizer, não corria nenhum risco de perda de sincronia. Então, no primeiro momento, você tem, uma parte policial do filme, onde ele chega, os policiais do Scotland Yard chegam para prender alguém numa casa. E aí nós já vamos ver traços da técnica do Hitchcock em relação ao suspense. No momento, o criminoso, quando os policiais chegam no quarto do bandido, ele está na cama, ele olha para cima, aquela questão que eu falei no primeiro dia. O olhar é muito importante. O criminoso olha para cima e você vê um espelho, e através do espelho ele vê a chegada dos policiais. Ele olha para a esquerda e tem lá o revólver. É lógico que cria um suspense entre qual vai ser a ação desse sujeito? Quer dizer, ele vai pegar os revólveres, vai atirar dos policiais, ou os policiais vão controlar a situação antes. Então já tem um momentinho de suspense ali. Aí o sujeito é preso. Aí eu vou contar, estou contando parte do filme para vocês, porque, de novo, a ideia, para quem não estava aqui na semana passada, quer dizer, a ideia dos nossos encontros não é a surpresa, quer dizer, é a gente assistir o filme, de repente, de posse de algumas informações que ajudem a melhorar a compreensão das coisas interessantes que estão embutidas ali no meio. Um outro exemplo interessante que eu havia chamado a atenção no filme anterior, como ele trabalha com elipse temporal. No momento do interrogatório, vocês vão ver que tem, ele usa uma fusão de um único cigarro para vários cigarros. Ou seja, passou muito tempo. Não sei se é a pilha nova, mas vamos ver se... outra coisa que é extremamente habitual no Hitchcock e que ele usa com uma maestria gigantesca
que é a capacidade de síntese. Nós vamos ver isso em vários outros filmes. De repente, ele pega um conjunto de acontecimentos que deveriam durar um certo tempo e consegue condensar, né? Numa que se chama sequência de montagem, uma sequência com vários cortes, confusões, sobreimpressões, e muita coisa acontece ali, ó. Que de certa forma nós somos apresentados a todo o processo criminal envolvido na prisão daquele sujeito ali, ó. Tem um interrogatório, e é nessa sequência do interrogatório que aparece, né, aquela elipse dos cinzeiros. Depois tem a identificação, né? O bandido fica em linha e a testemunha passa na frente e identifica o bandido. Aí ele mostra uma porta onde ele vai ser fichado, né? Ele coloca os dedos e depois ele é levado para a prisão. Então, de certa forma, a gente acompanha todo o processo legal que ocorre dentro dessa prisão em alguns instantes. Não funcionou mesmo. E até então, não existem diálogos no filme. O filme é totalmente mudo. E no opa, está errado. Ah, não, foi aqui. A primeira vez que aparecem os diálogos, aparece de uma maneira, uma sacada genial. E é uma coisa que precisa prestar atenção no filme. Toda vez que existem diálogos, que o sincronismo é importante, eu preciso melhorar essa letra, né? Não está muito visível. Com o sincronismo, o que vai acontecer? Os personagens estão parados. Porque ele precisa ter aquela caixa. A câmera tem que estar dentro da caixa. Então, os personagens estão parados, a câmera fica fixa, né? E as pessoas podem dialogar. Quando tem movimento, não é possível ter diálogo. Aí o que acontece? Ele usa o som dos dois conversando, mas os dois policiais estão de costas. Então, aí o síncrono não é importante, porque, de novo, você pode colocar, sempre se pode colocar o som no cinema, mas o difícil é manter a sincronia do som com os lábios. Como eles estão de costas ou são mostrados pela parte de baixo, o sincronismo não tem importância. Então, no início, você tem uma parte do filme em que os policiais andam, se movimentam, e a câmera também, que é dinâmico, mas o síncrono não é importante, porque os policiais estão ou longe ou de costas. Aqui não. Quando você pode perceber o sincronismo, e aqui nós temos o casal, né, o policial com a sua namorada, quando o sincronismo é necessário, a câmera fica fixa. Não funciona. Nós vamos ter o primeiro aparição especial do Hitchcock, né, preste atenção, porque quando o casal sai da delegacia, né, eles vão para um café, né, o casal está aqui, o Hitchcock está sendo incomodado por uma criança chata, né, então ele está naquele pontinho, é uma das primeiras aparições dele. Em relação ao casal, né, vão notar, né, vai ter um encontro no café e é perceptível desde o início que existe um conflito. Né? A mulher, e de novo, a maneira como o Hitchcock retrata as mulheres é sempre algo passível de uma discussão, talvez até acalorada. Quer dizer, nesse filme isso não foge à regra, muito pelo contrário, certo? Né? A mulher, de certa forma, tem uma série, ela se sente renegada ao segundo plano pela dedicação do policial. Então ela se queixa, ela está meio insatisfeita com a relação, existe um conflito, né, que vai aparecer na figura do amante. De certa forma, ela combina com o amante no mesmo lugar que ela vai estar com o policial, parece que ela vai se livrar do policial, porque ela acha que o policial não está correspondendo, não está demonstrando tanto interesse quanto ela gostaria de ter, e acaba se encontrando com o amante. Duas coisas, né, para vocês prestarem atenção nessa cena no café. Nessa cena no café, os dois, a câmera está sempre fixa, e os dois estão conversando.
A câmera não tem mobilidade. Quando tem mobilidade, as pessoas não estão conversando. Existe um humor, que é outra coisa que a gente vai perceber no Hitchcock, tem um determinado momento que eles entram no café, o café está cheio, e eles começam a brigar com outro casal para conseguir aonde sentar, e os dois desistem ao mesmo tempo da mesa, né? E ele chama a atenção que é um recurso extremamente importante para o chamado cinema clássico. Você, quando evidencia a um determinado ponto, no caso aqui são as uivas, isso é muito importante no resto da história. Por que ele evidencia essa questão das luvas? Ele chama a atenção que o policial conhece as luvas que a namorada tem e que ela esquece as luvas. Então não é algo frequente, ou é algo comum, ou é algo possível, né? É possível que ela esqueça as luvas, isso vai ser importante, né, para a trama seguinte, e ele sabe quais são as luvas que ela tem. Então, ela briga com o namoradinho, o policial, e sai com o amante. Quando sai com o amante, ela vai para casa, ela é convencida, o sujeito é um artista, ela é convencida a subir, ele quer mostrar o ateliê para ela, e aí tem uma coisa muito legal, quer dizer, que aparece em outros filmes, que é um traveling vertical. É lógico que o som aí não é possível. Então você sobe a câmera acompanhando as escadas. Ele faz isso em outros filmes, eu vou ver se eu trago para vocês isso. E dentro do ateliê, né, do artista, acontece, né, o fator que vai desencadear o conflito. O rapaz resolve tomar liberdades com a moça, e a moça diz não. Ela subiu, porque hoje você vê como o filme de 29 traz uma discussão que a gente está discutindo hoje, em 2016, a questão da cultura de estupro, quando não é não. Aqui é a mesma coisa, o sujeito sobe com a moça subiu, mas ele rouba um beijo, ela muda de ideia, ela diz não, e o rapaz resolve insistir. Quando ele... se puder voltar um pouquinho. Quando ele insiste, e ele ataca a moça, ele usa uma elipse de conteúdo, que a gente, às vezes você faz a opção de não mostrar aquilo que está acontecendo. Então o assassinato não é mostrado. Ele começa mostrando só as sombras e depois o que está acontecendo atrás de cortinas. Mas a mulher vai... agora aqui o próximo. Vai pegar uma faca. Que vai ser um símbolo bem importante, quer dizer, e ela acaba por matar o sujeito. Tem um detalhezinho, quando você chegar, presta atenção que em determinado momento ela olha pela janela e vê um policial andando na rua. Do ponto de vista do suspense, isso é extremamente interessante, quer dizer, porque existe a possibilidade de que surja, que o policial escute os gritos e consiga salvá-la, ou não. Então, o próximo. E existe um quadro que vai estar presente o tempo todo, quer dizer, esse quadro desse palhaço, que de certa forma eu não vou comentar muito, mas preste atenção na maneira como ele dialoga com os dramas pessoais envolvidos no filme. O próximo. Bom, mais um plano visualmente marcante que vai nos remeter a essa questão da queda, da vertigem. Esse tipo de plano aparece em outros filmes, porque agora é um momento que acabou de matar alguém, quer dizer,
E ela está envolvida com uma culpa gigantesca. Você pode misturar com a traição ao namorado policial, a ter um assassinato, né, alguém mesmo, né, teoricamente em legítima defesa, mas né, a gente pode pensar que talvez na época isso não fosse considerado legítima defesa. Quer dizer, então, ele está no quarto com ela, quer dizer que ela permitiu. Hoje essa discussão né, aparece o tempo todo, né, até que ponto a mulher, pelo fato de ir, por exemplo, subir no apartamento, isso quer dizer que hoje, 2016, essa discussão é pertinente. Imagina a época, 29. Né? Quando você falou que ela, depois que ela sai ela vai pegar a faca, ela já tinha sido estuprada? Não, ela não chega a ser. Então, ela teve uma escolha então de chamar o policial? Não, mas o policial está na frente aí. Vocês vão ver. Não é. Quer dizer, ela está sendo atacada naquele momento e ela pega alguma coisa e. Né? Se fosse um filme cômico, tenta imaginar porque tem uma faca e tem um queijo. Se fosse um filme cômico, ela ia pegar o queijo e ia bater com o queijo no sujeito. Quer dizer, ela pegou alguma coisa para se defender. Então, não existe essa. Não, essa escolha não. Quer dizer, ela se defende. Né? Na maneira que a cena é colocada, isso não vai ocorrer. Mas, visualmente, essa questão da vertigem vai ser muito importante, porque na sequência, que é uma das melhores sequências do filme, ela volta andando para casa. E ela volta atormentada pela culpa. Tem uma indicação importante, que isso aqui tem muito a ver também com o expressionismo alemão. Tá? Se eu conseguir mostrar em alguns outros filmes, que é a figura da sombra que se joga na parede. Esse sujeito é um chantagista, é um vigarista, que estava atrás do artista, que provavelmente significa que o artista também não era boa coisa, e de certa forma ele vai sacar, é daí que veio a chantagem, o que aconteceu. Né? Porque ele estava na frente esperando, né, o artista para nos cobrar alguma coisa, e ele está aqui, lógico, ele sabe que foi ela a assassina. E, à medida que ela anda, ela vai ver, né? E é uma coisa, isso é extremamente interessante, que o Hitchcock ele vai trabalhar com o interior do personagem, o subjetivo do personagem. Através de imagens, ele vai indicar aquilo que o personagem está pensando. Isso é extremamente complicado. Né? Para fazer isso, ela encontra um policial controlando o trânsito. A mão do policial lembra a mão do artista morto. Então, ela vai... Isso daqui é muito interessante, esse sentimento de culpa. Ela vai passar na frente do cinema que tem uma comédia. E note como visualmente, né, ele trabalha. Lógico, a comédia, quer dizer, as pessoas estão todas felizes e ela não, ela está totalmente angustiada. Reparem que nesse momento, todas as pessoas caminham para lá. Ela é a única que caminha nesse sentido. O que reforça que o espírito dela é totalmente diferente dessas pessoas que estão vendo a comédia. Então, visualmente, ele vai reforçando essas questões. Opa, pode ir. Ele vai usar um recurso visual, aqui ficou bem ruim de ver. Mas vocês vão ver lá que tem um letreiro, né, um neon, que tem uma garrafa de coquetel que vai sendo despejada, e aí o que acontece? Ela começa a imaginar uma faca. Então, essa faca vai ter um valor simbólico muito grande ao redor do. Né? De novo, quando ela está chegando em casa, ela lembra da mão do morto e vê a mão de um mendigo próximo, e aí tem um grito. E aí é uma grande sacada sonora. Por quê? Ela grita aqui, ao ver o mendigo, lembrando do assassinato, e o grito dela passa para a cena da governanta, daquele lugar onde morava o artista, descobrindo o corpo. Então, o grito
funciona com uma ligação. Né? Fui eu que voltei ou não? Não, fui eu. Não, você. Desculpa. Não, porque eu não sei, porque às vezes eu estou testando hoje. Você isso. faz assim, É. faz inverso. Então, próximo. Não sei se ele está funcionando. Bom, e aí logo depois desse momento teoricamente intenso do ponto de vista, né, dramático, aí ele faz uma brincadeira. E uma brincadeira sonora, que as pessoas não conseguem se entender pelo telefone. Né? Vocês vão ver isso, né, quando vamos chegar próximo. Aí a questão da culpa. Bom, o namorado vai investigar o assassinato. E ele acha a luva da moça. Ele esqueceu. Então ela achou a luva. E ela, quando volta para casa, ela tem lá a foto do namorado. Quer dizer, ela chega no quarto, a família está acordando, ela chegou de madrugada. E tem sonoramente uma coisa muito interessante para vocês pensarem. Tem um passarinho no quarto, irritante, muito irritante. A gente pode pensar, por que o sujeito vai... Note que dava trabalho inserir sons nesse filme. Por que inserir o som do passarinho? Se a gente for pensar que o passarinho está engaiolado, quer dizer, talvez justifique, né, ele apresentar uma série de informações, de reforços desse sentimento de culpa ou da possibilidade dela ser presa. E aí outro também dos momentos marcantes, onde ele consegue, através de imagens e agora de som, transportar o espectador para dentro da cabeça, né, da atriz, né, da protagonista. Porque ela chega na loja da família e tem uma fofoqueira ali, uma mulher da galera que está falando desse crime. E ela começa a falar do crime, ela começa a falar da faca, e ela fala mais alguma coisa e menciona a faca, ela fala mais alguma coisa, que mais britânico seria matar com um porrete do que matar com uma faca, e a faca, e chega um determinado momento que sonoramente a mocinha só escuta a palavra faca, 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 e aí ela pega, né, e aí ela tem uma cena muito bem construída, a próxima. Outra maneira incomum ou extremamente esperta de você usar o som. A campainha toca quando os clientes chegam, né? E nesse momento, que ela está na mesa, presta atenção que ela já tinha tocado antes, mas ela toca de uma maneira muito diferente. Ela toca com intensidade muito maior. É o namorado dela chegando. É lógico que o toque do namorado não é diferente. Mas parece que já existe essa sensação de culpa. Ela vai ter que encontrar o namorado agora. Acabou de sair com um outro cara e matar esse sujeito. E, olha só, ela está numa venda, mas tem uma balancinha ali, né? A justiça, o símbolo da justiça, essas coisas às vezes param. E aí vem... Infelizmente eu não acertei o ponto, porque era meio difícil e eu terminei de fazer isso hoje, à tarde, antes de vir para cá. Existem certos planos, né? O M tem um plano genial nisso, né? O M, Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang. Esse filme tem também certos planos que sintetizam muita coisa, numa única imagem. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo, né, disso. Não tá na posição correta. Por quê? O que vai acontecer? Esse sujeito é esse vigarista que sabe o que aconteceu. Então ele vai até a moça e vai começar a chantagear, junto na presença do namorado. Então note, vai ter aqui ele no meio e ele acaba se impondo, porque a loja, dentro da loja você tem a sala de estar da casa. E ele meio se impõe, ele senta na cadeira do pai da moça, quer dizer, ele pega o charuto mais caro. Aqui o policial, com essa mão meio doido para tomar uma atitude. E aqui vai aparecer ela colocando a faca aqui, quer dizer, ela vai servir comida para esse sujeito. Então, todos
todos os elementos do filme estão concentrados numa única imagem. Então, se eu pudesse ter uma imagem representativa de toda a trama, poderia ser essa. Né? Próximo. Uma outra sequência de montagem, porque o que vai acontecer? Por sorte, e aí tem a ação do destino, aquela governanta que achou o corpo está sendo interrogada. E a governanta não viu a mulher subir, mas viu que aquele vigarista estava atrás do sujeito que foi morto. Então, numa sequência que tem vários efeitos visuais, que isso a gente chama de sequência de montagem, ela encontra o rosto do vigarista. Próximo. Aqui nós temos uma... esse ponto aqui está errado também. Aqui nós temos uma transição, que o comissário aparece esfregando a mão, tipo, finalmente pegamos, e esse sujeito vai estar um plano só dele, na mesma posição e fazendo o mesmo gesto. Tipo, me dei bem, né? Vou conseguir chantagear e tirar todo o dinheiro dessa família. Próximo. Aí uma coisa que é extremamente interessante, que vai remeter àquilo que nós vimos na aula passada do Griffith. Lembra que eu comentei para vocês que na tal da montagem alternada, um exemplo que eu passei que foi meio corrido, foi o exemplo do Griffith, que o Griffith usava isso para criar um suspense. Quer dizer, aqui nós vamos ter algo do gênero, mas um pouquinho diferente. Uma sequência que eu tentei mostrar, mas como não funcionou no computador, eu tive que pegar meio improvisar na hora. Era a sequência do filme que tinha o trem. O que era o filme? Né? Então, você tinha uma mocinha que trabalhava numa estação de trem e estava guardando num baú dinheiro. Bandidos chegam e querem roubar esse dinheiro. Ela se tranca, ela está sozinha, e os bandidos tentam arrombar a porta. E nisso ela manda um telégrafo, ela avisa o namorado dela que está em outra estação, que ela está correndo risco. O namorado pega o trem e vai em direção a ela, tentando salvá-la. Então existe uma montagem alternada. Moça, vítima, vilão tentando entrar na sala e o mocinho tentando chegar a tempo de salvar a moça. Então ele vai alternando entre essas três situações. Aqui ocorre algo semelhante. Você tem uma montagem alternada do bandido que está fugindo, a vítima, a mocinha, que está em dúvida, quer dizer, ela está morrendo de angústia, de culpa, pensando em se entregar, né, porque ele ameaça contar toda a história, e os policiais no encalço do bandido. Então você tem, de novo, essa montagem alternada, que é algo do Griffith. Próximo. A questão da espacialidade do olhar. Em determinado momento, enquanto o bandido foge, aquilo que eu havia citado para vocês, como o olhar é importante, porque ele olha para a direita, ele vê os policiais ali, o policial. Ele olha para a esquerda, ele vê o carro da polícia chegando. Olha para cima, ele vê a placa do Museu Britânico. E aí nós temos a sequência da perseguição, né, do bandido no Museu Britânico. Visualmente, olha que coisa interessante. Ela resolve escrever a carta. E olha o que as sombras fizeram. Ao fundo você tem a sombra da janela, que lembra bem uma cera. E olha, a sombra na forca. De certa forma, ela está se entregando, porque alguém que mata alguém é enforcado. Né? Então, visualmente, isso não é reforçado, isso é muito sutil, mas está lá. Próximo. Bom, e aí no final. Tá? Ufa, então foi isso. Então vai mais longo do que eu gostaria, mas o filme tem 80 minutos, então acho que dá tempo da gente ver com certa calma. Então 80 minutos, agora são 8h20. Né? 9h40 a gente termina, dá tempo de ver. Então se alguém quiser ir rapidinho ao banheiro, ainda é possível. Alguém quer aproveitar 5 minutos enquanto a gente... Alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Bom, então podemos continuar. E depois, nos 20 minutos finais, a gente volta a discutir
a respeito do filme. Eu espero que, né, vocês consigam. Eu tenho que. Um outro aviso para quem de repente é a primeira vez que está aqui. Eu costumo falar durante o filme, né, chamando a atenção a respeito, né, desses momentos que são mais relevantes. De novo, porque acho que vocês podem, né, de repente, assistir com mais calma em casa, mas pincelando, né, essas questões que a gente vai discutindo aqui. Eu quis mostrar essa introdução para talvez intervir menos possível. Né? Pelo menos vocês já viram as imagens e já sabem mais ou menos o que procurar quando a coisa foi exibida, então acho que eu terei que explicar menos, né, no momento que o filme realmente estiver passando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, lógico. Posteriormente, houve alguma tentativa, mesmo isolada, de desenvolver essa sofisticação que a narrativa cênica do cinema mudo teve? Porque Sim, não, porque depois a coisa ficou, quer dizer, você vê... Só a parte cênica, sem o áudio. Sem o áudio? Tem, você sabe que tem alguns filmes que tentaram fugir da coisa de trabalhar com o som, mas depois de um certo tempo ficou meio muito esquisito, quer dizer, o público talvez rejeitasse assistir um filme totalmente sem som, né? Hoje é meio impensável, mas você tem filmes, por exemplo, que não tem diálogo nenhum, quer dizer, só tem efeitos sonoros, ou que emulam um cinema, né, um cinema mudo. Por exemplo, tem um filme do Mel Brooks que se chama A Última Loucura de Mel Brooks, que é interessante porque é um filme mudo. Ele é feito como um filme mudo e a única pessoa, o único ator que fala uma frase é um mímico famoso. É um mímico francês que em determinado momento ele está convidando várias pessoas para fazer um filme mudo, né? E a única pessoa que ele vai convidar, que é um mímico famoso francês mudo, diz não para ele. Né? Então não tem, quer dizer, você tem, mas sem som mesmo é meio raro. Né? Eu acho que o som hoje é tão, faz tão parte da experiência cinematográfica que é meio impensável. Como você disse, se sofisticou. Sim. Mas esse filme já é uma pena que nosso curso é um filme só. Mas, por exemplo, se vocês assistirem os filmes da época, se eu conseguir passar, se der tempo de passar o Cantor de Jazz, vocês vão ver que é muito ruim a qualidade. Esse filme não. É extremamente esperto. Né? O filme é sonoramente sofisticado. O som não é simplesmente um acessório. Né? Ou tipo, estou tomando café, tem que fazer o barulho da xícara. É mais do que isso. Quer dizer, o som tem uma importância narrativa. Então, eu acho que, então, nesse sentido, esse é um filme que ajuda a gente a perceber que o som estava fadado a ser um elemento essencial para a história do cinema. Não é o vitafone do cantor de jazz. O cantor de jazz, o vitafone, é um disquinho. O fotofone é na própria película.
muitos efeitos sonoros ali na música, né? Quando eles saltam do caminhão. Mas essa sequência é uma sequência tipicamente de cinema mudo, porque não tem diálogo, né? E a câmera é extremamente dinâmica em termos de posicionamento, enquadramento. Note que o filme traz algumas questões extremamente interessantes, né, para serem discutidas fora da questão do cinema em si, quer dizer, a questão da representação da mulher, a questão da justiça, quer dizer, será que a justiça foi feita? Né? Qual é aquele papel as frases finais, a frase em relação a Scotland Yard vai acabar com mulheres até, ainda bem que eu sou porteiro, não vou ter que lidar com isso, quer dizer, a figura daquele palhaço que, né, termina bem, é um final feliz, tem uma série de coisas que são colocadas no filme e que eu acho que geram discussões além da questão cinematográfica em si. Em relação a questões cinematográficas especificamente, o filme tem, a meu ver, um enorme sucesso em fazer essa transição da linguagem muda para a linguagem sonora. A gente nota em determinados momentos as limitações técnicas que são impostas, né, em função de você trabalhar com uma nova tecnologia que ainda não estava suficientemente desenvolvida. Mas ele, aparentemente, ele sabe lidar, das competências que ele tem em contar uma história com imagens, né, e consegue usar o som de uma maneira não óbvia, né? O som, em determinados momentos, ele é mais do que simplesmente um simples complemento da imagem, né? Como, por exemplo, naquele momento que, no início do filme, que o caminhão abre, desce a porta, tem um som ali, aquilo não é o mais importante, é apenas um complemento, né? Mas em determinados momentos a gente percebe que o som tem uma importância narrativa vital na história, né? Aí, nesse sentido, né, não sei se vocês têm alguma questão a colocar, alguma pergunta, né, algum comentário. Quem viu os dois filmes, se notou, né, alguma diferença, alguma melhoria, alguma coisa, né, Em relação ao último, esse filme ele teve quantos depois? Assim? Esse é na sequência ou ele teve... Não é na sequência. Mas, se a gente olhar naquele... Eu não sabia dizer, mas olha, o The Ring é de 27. Tem o The Lodge, Downhill, que
falando de 27, eu não sei se são anteriores ao The Ring ou não, mas vamos dizer que sejam anteriores, então não contariam. Então ele fez Champagne, The Farmer's Wife, Easy Virtue, que são 3 em 28. Em 29 ele fez 2 filmes. Esse outro filme eu acho que é mudo também. Então tem no mínimo 4 filmes mudos entre os dois. Podem ser até que tenham 4, 5, 6. Né? É que dá para perceber um refinamento mesmo, de corte, de enquadramento, a coisa da câmera se mover mais, né, então, em relação ao filme, outro. Né, eu acho que tem, sim, tem uma, tem uma coisa de experiência aí, né? Uma sofisticação, quer dizer. Então, eu acho que o filme, e já é possível perceber uma série de elementos que vão estar presentes em outros filmes. Eu vou tentar, à medida do possível, reforçar essas ligações e chamar a atenção quando algo aparece em mais de um filme, né? Mas eu acho que já dá para ver algumas... Mas não, já dá para ver que já existem sementes que vão ser, vão crescer e vão florescer, se tornar elementos marcantes na continuidade da obra dele. Não sei se eu estou vendo coisa demais, mas tem uma crítica à autoridade, se ele ficou conivente. Então, a figura do policial, ele está numa sinuca, né? Ele tem uma... De repente, tudo mesmo se resolve de uma maneira... Quer dizer, o sujeito não é muito digno de pena, mas ele é inocente, né? E se a gente olhar na primeira imagem, né, na primeira sequência, quando os policiais entram naquela vila, eles não são bem recebidos, né? Eles capturam um bandido, mas dá para perceber que alguém joga um tijolo ali pela janela. Tem uma questão que... Isso já não é tão limpinho. Eu acho, às vezes, talvez seja o grande mérito do cinema, é que mesmo numa ficção, quer dizer, algumas coisas podem transparecer do panorama social, talvez, de uma época. Quer dizer, nos dias de hoje, a gente pensar em policiais entrando em algumas comunidades, certamente eles seriam recebidos da mesma maneira. Quer dizer, então tem um pouco da sociedade londrina, aquela coisa do espaço familiar, é apenas uma porta que separa aquele espaço familiar do comércio, as casas com essa coisa dos 2 andares, tem vários outros filmes, né? E em particular, no nosso próximo encontro, que é o filme mais curto, né? Que é o Mistério do Número 17, que é um filme falado, né? Mas é um filme de tem 1 hora, 61 minutos. Então eu vou aproveitar para fazer uma revisão de vários filmes mudos, que a gente escolheu um filme, né, para ser representativo desse período mudo, mas vamos ver se eu separo outros e mostro alguns trechinhos para vocês, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que foi a produção do cinema mudo, né, do Hitchcock. Porque note que tem uma... hoje a gente até demorou o filme começar, porque tinha toda aquela parte da questão técnica, sonora, dava para discutir muita coisa, quer dizer, né? E acabou nem dando tempo de passar. Eu tinha, eu trouxe aqui comigo Cantando na Chuva, cantor de jazz, mas quem sabe, se a gente achar um espaço no meio de alguma dessas outras sessões, eu tento mostrar alguma coisa que ficou atrás, porque é um curso que está sendo montado semana a semana, quer dizer, eu assisto o filme, que eu vou passar para vocês, né? Alguns eu já vi N vezes, mas outros, por exemplo, eu nunca vi ou havia muito tempo, né? Então para mim também é uma descoberta, né? E deixa eu só aproveitar e fazer uma consulta.
esse método de apresentar uma espécie de resumo visual no início, né, antes de passar o filme, funciona ou é meio estraga-prazer isso? Eu acho bastante bom ter essa contextualização antes, porque é objetivo, né? A minha ideia é que trazer algumas pessoas, porque eu no processo eu vou contar o final do filme, eu vou contar, né, eu vou tirar de certa forma o prazer em algumas descobertas, mas eu estou sempre supondo que a mesma sensação que eu tenho, que esses filmes, quando eu assisto mais de uma vez, eu descubro sempre coisas novas, então no fundo a trama não é o principal, né? Existem outros elementos que compensam a releitura desses filmes, então é por isso que eu, ocasionalmente eu vou estragar e contar quem é o assassino no final. A gente vou tentar, mas acho que pelo menos eu falo menos durante o filme. Então... Interessante que no seu comentário anterior deu para perceber que ele supera aquelas críticas, né, da questão do uso de câmera, da questão de usar o som como elemento narrativo. O filme é muito dinâmico. Talvez ainda falte uma sessãozinha, uma carteira que seriam sugestões de filmes para acompanhar o filme de hoje. Eu citaria um cantor de jazz, mas aí para vocês verem como as coisas eram primárias na época. Cantando na Chuva, eu acho que aí sim, qualquer pessoa que não viu vai adorar. Porque Cantando na Chuva vocês vão ver mais ou menos como é o processo. Tem um determinado momento que mostra bem o que era esse icebox, o que era filmar com icebox. Que você ficava ali dentro daquela caixa e a pessoa que estava lá fora não escutava, porque era uma caixa totalmente blimpada, e a dificuldade dos atores em lidar com essa nova tecnologia, aquilo que eles podiam fazer no cinema mudo e que quando você tem um texto não dá para você fazer mais, a questão das vozes, de repente uma atriz ou um ator que tinha uma voz horrível, mas tinha uma presença, quando você passa para o cinema falado, a carreira dele se encerra, então seria um complemento. De um outro lado, quer dizer, eu poderia sugerir filmes que são marcantes nessa transição. A Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, que é um filme maravilhoso, belíssimo. A Última Gargalhada, que é um filme que não tem carteira, quer dizer, e a história se conta, que é um filme marcante do expressionismo alemão. E um outro filme, que também eu acho que faz um par excepcional com esse filme que nós acabamos de ver, é um filme alemão, que é o Emil Van Buren de Düsseldorf, que também é um dos primeiros filmes sonoros, que é um filme extremamente criativo no uso do som. Então, nesse sentido, quer dizer, nós estamos vendo, lógico, a gente sempre mostra os exemplos que contribuem de alguma forma, mas eu também poderia passar uma série de outros filmes, entre 27 e 30, que são infinitamente chatos, porque eles carregam esse defeito. É aquela câmera estática, filmando pessoas dançando, e ocasionalmente um diálogo bobinho para dizer que aquilo ali, que durante um certo tempo a indústria cinematográfica ficou em cima disso. Porque era mais fácil, quer dizer, precisam produzir filmes sonoros. Puxa, não tem roteiristas, não tem estruturas. Todo mundo quer ver um show da Broadway. Vamos filmar um show da Broadway. Está resolvido. Então, você olha nesse início do cinema sonoro, você tem uma série de produções que são extremamente cansativas, e que de certa forma ajudam a entender por que algumas pessoas, alguns grandes cineastas, se colocaram contra o cinema sonoro. O Chaplin mesmo, durante muito tempo, continuou produzindo filmes mudos, em pleno cinema falado, com sucesso. Quer dizer, os filmes, você assiste Tempos Modernos, você fala, é um filme que é feito depois, é um filme totalmente... As únicas falas são do gerente chamando.
E tanto, desculpa te interromper, no próprio Grande Ditador, que parece que a indústria está exigindo que ele fale, ele fala, o Carlitos vai falar, mas não vai dizer nada. Que é a parte que ele canta no restaurante que ele não está dizendo nada, ele está embrumando, né? Então você tem, né, e tem o discurso no final dele. Final, né, agora, essa transição, né, muitos demoraram. Ele resistiu muito. Porque realmente existia esse receio, sim, quer dizer, mas lógico que cineastas como Hitchcock e outros ajudaram a mostrar que não é possível. Quer dizer, quando você tem criatividade, as coisas não são limitantes. Né? Mas o Chaplin e o Hitchcock eram britânicos. Tinha algum americano equivalente nessa época que tinha esse foco dos dois? Olha, não pensei nisso, mas eu vou dizer, né, a resposta segura é sim, tem. Precisa parar um pouco para pensar. Por exemplo, os filmes dos irmãos Marx. Né, que são extrema. Mas aí, quer dizer, você vai buscar alguém que né, já tinha uma carreira fora do cinema, mas que trabalhava muito bem. Quer dizer, você tinha, o Groucho, o Marx trabalha muito com a questão da piada, quer dizer, tem um humor, eles têm também um humor visual, mas o texto é importante. Né? Então você começa a ter essas figuras, quer dizer, e mesmo alguns comediantes fazem essa transição. O Gordo e o Magro é um exemplo disso. Eles começaram fazendo filmes mudos, mas eles têm uma participação, eles fazem a transição para o cinema falado numa boa. Então, tem realizadores, sim. Posso citar um, agora, o Ruben Mamoulian, que é o que fez a primeira versão do Médico Monstro e fez um filme chamado Aplause. Também, né, o King Vidor, que eu acho que fez. Você tem cineastas nessa transição que tem filmes marcantes. Agora, eu fico sempre com medo de dizer que normalmente é americano, porque aí, você tem uma migração muito grande. Igual no Brasil, você tem uma migração muito grande, né? A gente não sabe até que ponto. É uma visão de indústria do cinema americano, acho que se sobrepõe, né? Eu acho que nessa questão da indústria, sim, quer dizer, a indústria, num primeiro momento é isso, ela quer. As pessoas iam para ver um filme de cinema falado ou cantado, não importava o que você mostrava. Depois de um certo tempo, deixa de ser novidade. Né? Igual sai um filme, sei lá, com cheiro, já teve, né? Você vai assistir o filme porque o filme é com cheiro, quer dizer. Aí depois tem o terceiro, o quarto, o quinto filme, se o filme com cheiro não for bom, ninguém vai assistir. Né? Então, nesse momento, então, você começa a ter, né, alguns desses filmes são assistidos simplesmente tem um som, é a novidade. Mas depois isso não basta mais, né? Você precisa ter esses filmes, melodia da Broadway, melodia do não sei o quê, folias do Ziegfeld, eles acabam desaparecendo, né? Não sei o que da Rua 42, que é uma roda da Broadway. Então, você pega na época, você tem uma lista gigantesca de filmes. No caso, né, para quem... hoje é difícil, porque a gente não existe mais videolocadores, mas esse Cantando na Chuva ele tem um material muito legal, que é um DVD duplo. Então ele tem, num dos DVDs, tem uma série de trechos desses musicais que serviram de referência para o filme Cantando na Chuva. E aí quando a gente assiste, a gente fala, essas coisinhas devem ser bem chatinhas. Os musicais depois, na década de 30, aí vocês vão ver que os musicais começam a ter a câmera começa a ter um movimento muito maior, quer dizer, você compara os musicais do Fred Astaire, não é igual o que a gente vê aqui. Aqui é simplesmente a câmera parada mostrando o show da Broadway, né, que é bem pouco estimulante. Alguma outra questão a ser colocada? Então é isso, agradeço a vocês, a presença de vocês essa noite fria e próxima semana o Mistérios no número 17, com essa ênfase nós vamos depois ver, né, é um filme mais curto, quero ver se eu preencho o resto da sessão com outros filmes do Hitchcock do período mudo
que tem coisas interessantes, vou tentar fazer um diálogo com isso que a gente viu até agora. Obrigado, Milton.